1 João 5, versículo 18 a 21. Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge ou não o toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Amém? Oremos. Santo Pai, em nome de Jesus, te louvamos por mais essa porção desse texto tão rico, Pai, que estudamos ao longo de 2 anos. Eu te louvo, Pai, por tua bondade, graça, favor, misericórdia e socorro, Pai, em cada ministração. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se, fiquem à vontade. Amados, a conclusão dessa carta, ela é bem interessante, está dividida aí em 3 partes. João repete por 3 vezes aí a palavra sabemos. Está no verso 18, 19 e 20. Sabemos, sabemos e sabemos. E em outros versículos dessa mesma carta, João usa essa mesma expressão. Ele gosta muito desse termo, sabemos. Por exemplo, lá em 1 João 2,3, ele diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Eu te aconselho a sempre deixar a Bíblia aberta. 1 João 3,2, ele vai repetir mais uma vez: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João 3,10, mais uma vez ele repete: desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama a seu irmão. 1 João 3,14, mais uma vez: sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. 1 João 3,24, mais uma vez: os que obedecem os seus mandamentos permanecem nele, e ele neles. Deste modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. 1 João 4,13, mais uma vez: sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque nos deu do seu Espírito. E 1 João 5, versículo 2: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. E os últimos 3 sabemos estão nos versículos que lemos no início. Agora, o que o apóstolo João sabia, juntamente com a sua igreja, com a igreja que ele pastoreava, e que também precisamos saber, relembrar e aprender. Primeiro, precisamos saber que o salvo, como diz o versículo 18 aí, ele não vive na prática do pecado. Ele conserva-se a si mesmo, e o texto diz que o maligno não lhe toca. Versículo 18, mais uma vez: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, ou não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Amados, João já havia tratado desse tema, e já foi estudado no passado, em 1 João 3, versículo 4 a 6, quando ele disse o seguinte: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, diz João, inspirado pelo Espírito Santo, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado.
todo aquele que está no pecado não ouviu nem o conheceu. Então, aqui não se trata do pecado ocasional, a qual todos nós cometemos, não deveríamos, mas o que está tratando aqui é do pecado habitual, ou seja, a prática do pecado. Até porque, queridos, uma vez que o cristão possui uma nova natureza, e é até citado aí em 1 João 3,9, chamada de divina semente, ele também possui novos anseios, novos apetites, e não está interessado em pecar. Ele não tem prazer em entristecer o Espírito Santo de Deus. Sendo assim, aquele que nasceu de novo tem um novo comportamento. Ele tem uma nova natureza. Ele tem uma nova mente, uma nova família, novos desejos, novos prazeres e, por que não dizer, uma nova pátria. A nossa pátria está nos céus. Portanto, a vida do cristão é regida de um antes e um depois. É regida do que eu era e do que eu sou, o que eu fiz e o que eu não faço mais. Como diz nosso amado apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Efésios 4, 28 a 32, é interessante, ele diz assim: o que furtava ou o que roubava, não roube mais. Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torta, saia da vossa boca ou da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Então é um antes e um depois, pré-estabelecido na palavra. Então, queridos, o pecado e o Filho de Deus, eles são incompatíveis. São incompatíveis. Eles podem até encontrar-se ocasionalmente. Não deve, mas podem. Mas não devem viver em harmonia. Não pode haver harmonia. Quando eu falo que eles podem encontrar-se ocasionalmente, é porque não tem como negar que, muitas vezes, já enfatizei isso várias vezes, até quando não queremos pecar, acabamos pecando. Se a pessoa ficar o dia todo dormindo, ela vai cometer o pecado da preguiça. Não fez nada. É o pecado de não fazer nada. E quantos pensamentos vêm? Quantas coisas que tínhamos que fazer e não fazemos? E outras que não deveríamos fazer e muitas vezes acabamos praticando. Então, aquele que diz pertencer a Deus, mas vive em harmonia, em comunhão, vive coladinho com os pecados, ou com a prática do pecado, não conhece a Deus. Portanto, se o crente vive em harmonia com o pecado, ele não é crente. Se ele vive na prática do adultério, se ele vive na prática da mentira, da fornicação, se ele vive na prática do homossexualismo, ele não é crente. Se ele vive dando volta nos outros, comprando e não pagando, assumindo a palavra e não cumprindo aquilo que prometeu, ele pode ser qualquer coisa, mas não é crente. Se a pessoa ela é uma fofoqueira, mexeriqueira, intrigueira, pode ser qualquer coisa menos um cristão autêntico, queridos. Isso é fato. Salão masculino, salão feminino, são antros de fofoca, de disse-me-disse. E se o cristão que vai a esses lugares não vigiar, não cortar a fofoca pela raiz, ele vai se tornar também um fofoqueiro, vai se acostumar com o ambiente e vai desejar voltar ali para ouvir as últimas novidades. E mais, foi tempo que fofoca era coisa de mulher, né? Foi tempo, queridos. O que não falta hoje é homem fofoqueiro em nosso meio. Pessoas que gostam de saber da vida dos outros, dos pecados dos outros.
dos BOs dos outros, tem prazer em saber quando alguém caiu em desgraça, quando alguém caiu em pecado, quando alguém quebrou a cara em alguma situação. Amados, ele pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser querubim, mas se vive uma vida detestável a Deus, ele não é um cristão nos moldes do Novo Testamento. Sendo assim, João sabe que aquele que é nascido de Deus, diz o texto, não vive na prática do pecado. Ele sabe que o crente conserva-se a si mesmo puro, como Jesus é puro. Ou melhor, o apóstolo João sabe que Jesus guarda o crente. Isso porque, queridos, em última instância, não tem como negar que só quem pode nos guardar é Deus. É Deus. E, em outras palavras, não é o crente que se guarda, mas é Cristo quem o guarda. É o Filho de Deus que nos mantém de pé. O crente, como já disse outras vezes, tem em si um potencial incrível, grande, para cometer as maiores loucuras, se ele não vigiar, se ele não depender de Deus e se ele não fugir do pecado. E no final do versículo 18, aí João faz uma afirmação tremenda, impactante e para muitos até soa como contraditório, mas não é contraditório. Ele diz que o maligno não toca no crente. Final do versículo 18. Agora, como interpretar esse versículo se sabemos pela própria Bíblia que o maligno tocou no crente Jó? Não é? Tocou no crente Jó. O diabo foi o agente de toda a desgraça que veio a Jó. Foi o agente. Jó perdeu os 10 filhos, perdeu toda a fortuna que tinha e perdeu a saúde plena que tinha. E quem fez isso foi o diabo, com a permissão de Deus, é claro. Mas ele foi o agente. Então, em que sentido o diabo não toca no crente? Primeiro, mas ele não toca na alma do crente. O diabo pode até tocar no corpo do crente. Ele pode até matar um crente, por permissão de Deus. Ele pode até perseguir o crente. Ele pode até lançar os crentes na prisão, como foi o caso da igreja de Esmirna. Eles iam ter tribulações de 10 dias, e muitos seriam lançados na prisão. Mas na alma, o diabo não toca. Não toca. Por exemplo, quando o diabo mata um crente, ele apenas antecipa a sua entrada na glória. Foi só antecipado. Em Atos 12, por exemplo, o diabo instigou Herodes a se levantar contra a igreja de Cristo para maltratá-los. Inclusive, esse rei sanguinário mandou degolar Tiago, o primeiro apóstolo a ser martirizado. Porém, o máximo que o Herodes conseguiu fazer foi promover Tiago ao paraíso, antecipadamente. Ele foi poupado dos sofrimentos dessa terra, né? Enquanto os outros apóstolos tiveram que padecer, enfrentar muitos desafios. O apóstolo João morreu na cruz de cabeça para baixo, segundo a história. Tiago foi a morte rápida, degolado. Passou só o facão. Então, ele não foi destruído, queridos, mas ele foi promovido. Então, o diabo não toca na alma do crente, mas muitas vezes pode tocar no físico, no corpo, por permissão de Deus. Segundo, precisamos saber também que somos de Deus e que o mundo todo está no maligno, ou sob o poder do maligno. 1 João 5,19, repetindo, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Irmãos, o apóstolo João, ele tinha duas certezas inabaláveis, que também precisamos ter. A primeira é que a igreja é de Deus. Nós somos a igreja de Cristo aqui na terra. E todos que vivem dentro desse contexto de igreja são salvos por Cristo Jesus. E eu te pergunto, você já faz parte da igreja de Cristo? Você é de Deus? Você já se reconciliou com Deus? Você já nasceu de novo, nasceu do alto? Teve a vida transformada pelo Espírito Santo? Você já foi regenerado pelo Espírito Santo? João não tem dúvidas aqui que a igreja é de Deus. Ele é bem explícito. Sabemos que somos de Deus.
O interessante é que ele não bate no peito e diz: eu sou de Deus, eu sou um escolhido, eu sou um predestinado. Ele não usa no singular, mas sempre usa o plural, sempre usa o plural, o coletivo. Sabemos que somos de Deus. Então todo aquele que está no contexto de igreja, que faz parte da igreja, é de Deus. Quem foge desses princípios está fora. Outra certeza que João tinha era que o mundo estava no maligno. Mais uma vez, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, quem pertence a Deus hoje já teve o diabo como pai ontem ou no passado, né? Quem está hoje no reino de Deus precisa ter plena consciência que um dia pertenceu ao reino de Satanás e que ele não gosta de perder. Ele não é um bom perdedor. Ele não gosta de perder. Portanto, quem é de Deus tem um inimigo comum. E seu inimigo, meu amado, não é o seu patrão que paga o seu salário. E às vezes as pessoas, o funcionário tem um patrão como se fosse o inimigo. E é o patrão que paga o salário dele. O seu inimigo não é a sua sogra, nem seu sogro, que lhes presenteou com um cônjuge. Não, não são eles o seu inimigo. Seu inimigo não é seu vizinho, que talvez numa hora de desespero pode te ajudar, pode te socorrer. E às vezes você tem ele como inimigo. Amados, seu inimigo não é teu cunhado. Não. O nosso inimigo é o diabo. É Satanás. É o maligno. Ele é o nosso inimigo ou arqui-inimigo. A nossa luta, diz Efésios 6,12, não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, 1 João 5,19, mais uma vez, diz que o mundo jaz no maligno. Em 2 Coríntios 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo afirma categoricamente que Satanás é o Deus deste mundo, Deus com letra minúscula. E o Senhor Jesus afirmou claramente em João 14:30 que o diabo, ele é o príncipe deste mundo. Ele é o espírito que opera nos filhos da desobediência, como está em Efésios 2:2. E como inimigo, Satanás ele usa vários artifícios para levar aquele que pertence a Deus a pecar. Ele usa as suas artimanhas. Ele é estrategista de guerra. Podemos dizer que ele é velho de guerra. Velho de guerra. Ele conta mentiras, como fez com Eva. Com a permissão de Deus, ele pode infligir sofrimento físico, como fez com Jó e também com Paulo. No caso de Davi, Satanás usou o orgulho como arma e o instigou a fazer um censo do povo, e desse modo ele se rebelou contra Deus. Amado, Satanás é como uma serpente que engana, conforme diz Apocalipse 12:9, e como um leão que devora e procura quem possa devorar, como diz 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Por fim, o maligno é um ser terrível, mas quem está com Cristo está com a maioria. Amém? E para combatê-lo e resisti-lo, precisamos estar, queridos, sobre as asas do Altíssimo. Precisamos estar dentro de um contexto de proteção divina, como diz lá o Salmo 91, muito lindo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.
desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que salmo lindo, amados. Que bênção. Então temos que estar nesse contexto, para não sermos tocados por Satanás. Terceiro, precisamos saber também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o quê? O verdadeiro Deus e a vida eterna, como está aí no versículo de número 20. Amados, esse versículo aqui, ele mina literalmente toda a estrutura de teologia das seitas. Literalmente, essa é a afirmação mais inequívoca da divindade de Cristo em todo o Novo Testamento. É uma bomba, uma bazuca contra as heresias das testemunhas de Jeová. João afirma categoricamente aqui o quê? Que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E ele afirma ainda que Jesus é não apenas o verdadeiro Deus, mas que também nos deu entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E no verdadeiro nós estamos. Jesus é o verdadeiro. Este é o grande tema, do apóstolo João. Ele usa esse termo, essa terminologia por várias vezes, não só em suas epístolas, mas também no Evangelho. Jesus é a luz verdadeira, ele vai falar lá no Evangelho de João. Ele é o pão verdadeiro, ele é a videira verdadeira, ele é o pastor verdadeiro, ele é o original, e todas as outras coisas são cópias. Ele é o autêntico, e todas as outras coisas não passam de imitações. Então, queridos, Jesus é Deus, o Deus verdadeiro e a vida eterna. E a vida eterna não é apenas uma questão de quantidade de vida, mas de qualidade de vida. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Cristo. A vida eterna é Jesus, nosso Senhor. Ele é o conteúdo, Ele é a essência, Ele é o núcleo da vida eterna. Portanto, somente por meio de Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna, podemos ser salvos do maligno e podemos também ser libertos do mundo, somente através de Jesus. A revelação e a redenção são sua obra de graça, de favor, de misericórdia. Sem Jesus, não poderíamos conhecer a Deus e muito menos poderíamos vencer o pecado. E o apóstolo João conclui essa carta com um alerta para cada um de nós. Versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É provável que João estivesse escrevendo aos cristãos da cidade de Éfeso, nesse contexto. Historicamente, o apóstolo João foi um dos pastores da igreja de Éfeso, na sua velhice. Ele estava escrevendo naquele contexto, naquela cidade, um local que era dedicado à idolatria dominante naquele local. O templo de Diana, uma das maravilhas do mundo antigo, ele ficava em Éfeso. E a confecção e a comercialização de ídolos era uma das principais ocupações daquele local. Uma vez que se encontravam cercados pela idolatria, os cristãos de lá sofriam pressões tremendas para viver como o restante dos efésios. E eles estavam combatendo isso. Para termos uma ideia, queridos, em Éfeso se vendiam amuletos que supostamente davam poderes mágicos aos que levavam esses amuletos para sua casa. Ícones do templo eles haviam produzido
um negócio tremendo ali de comercialização que dava muito lucro naquela localidade, naquela época. As pessoas compravam esses ícones, crendo que o poder de Diana residiria onde quer que esses ícones fossem levados. Não é diferente do que temos visto hoje em muitos lugares, né? Em que nos templos se vendem rosa ungida, se vende sabonete ungido, vassoura ungida, e vai aí por diante de acordo com a criatividade ou a malignidade de cada um que faz esses tipos de comércio. Éfeso era também a cidade da magia e da feitiçaria, e toda forma de seitas e ocultismos estava ali presente. A astrologia florescia ali. Encantamentos, exorcismo e religiões místicas estavam disponíveis em qualquer esquina daquela cidade, dentro daquele contexto que o apóstolo João escreveu. E acrescentando-se a tudo isso, havia ali também o culto a César. Domiciano exigiu o culto a César em Éfeso até a sua morte em 92 depois de Cristo, mandando que as pessoas lhe mostrassem a sua lealdade, queimando incenso perante o busto de César. Sendo assim, queridos, é só um resumo histórico. Não era nada fácil ser crente naquela cidade. Não é de admirar, portanto, que João tenha terminado sua carta aqui nesse contexto, com essa solene advertência: filhinhos, guardai-vos dos ídolos, os deuses diminutos da falsa religião, da sensualidade, da magia negra, da segurança política e da segurança econômica, eram ídolos naquela circunstância. Os mesmos ídolos ainda nos tentam nos dias de hoje. Que Deus tenha misericórdia de nós. Dinheiro, sexo, segurança, prazer, pessoas, carreira, posses, são ídolos que exigem serem cultuados, em vez de cultuarmos a Deus. Se não vigiarmos, podemos trocar coisas por Deus. Finalizando, os nossos ídolos podem ser qualquer coisa ou pessoa que ameace ocupar o trono de Deus no nosso coração. O lugar de Deus. Tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus é um ídolo. Sua esposa pode se tornar um ídolo. O carro pode se tornar um ídolo. O seu trabalho pode se tornar um ídolo. Substitutos de Deus podem exigir muito de nosso tempo, muito de nosso dinheiro e muito de nossa energia. Portanto, a exortação aqui do veterano apóstolo inspirado por Deus foi: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Finalmente, a Bíblia Viva traduz assim esse versículo: meus queridos filhos, afastem-se de qualquer coisa que possa tomar o lugar de Deus no coração de vocês. É tão claro, né? Essa tradução. E na Westcott diz o seguinte: guardai-vos de todos os objetos de falsa devoção. Que o Senhor nos ajude. O Senhor venha nos socorrer, nos guardar, nos livrar de todo o mal, para a glória de Deus o Pai. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui ministrando a palavra e concluindo mais esse estudo diante de tantos que já foram dados aqui através do convite, primeiramente do pastor Alan, depois do pastor Júlio, e eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Pai, pela conclusão dessa carta, uma carta tão prática, Senhor, tão eficaz para a nossa vida, juntamente com a carta de Tiago, é a que mais me impacta, meu Pai. O Senhor venha nos ajudar a não só sermos impactados, mas sermos praticantes de tudo aquilo que aprendemos com esse estudo, Pai. Toma nossas vidas, Senhor, que possamos ter certezas absolutas, como o apóstolo João tinha, Pai, como a igreja que ele pastoreava tinha. Em todos esses termos, sabemos. Ele não usa a terminologia da conjectura, da dúvida, da incerteza, mas da convicção, Pai. Que possamos ter fortes convicções naquilo que cremos, Senhor. E que tudo seja para a Tua glória, para o Teu louvor, para a Tua honra, Pai.
Fica conosco, abençoa o teu povo, Pai. Livra-nos, Senhor, do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a viver em santidade. Pega em nossas mãos, Senhor. Sabemos que a nossa natureza humana, Pai, Senhor, ela é tendenciosa às coisas ruins, mas se estivermos ligados contigo, se estivermos à sombra do Altíssimo, Senhor, nós triunfaremos sobre o pecado, triunfaremos sobre as seitas, heresias, triunfaremos, Senhor, sobre o poder de Satanás, que é o mentiroso, que é aquele que a tua palavra aqui mesmo disse que ele é o Deus deste mundo, Senhor. Tem misericórdia de nós. Fica conosco, renova nossas forças, Pai, e leva-nos debaixo da tua potente mão para os nossos lares, para a glória de Deus o Pai, em nome do teu Filho Jesus. Amém.